1 Reis capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor, amém? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, veio a palavra do Senhor a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém a viúva respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, e comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, verso 3: não temas, faz o que disseste, mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois fará para ti a mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Eu vou parar por aqui. Diga com toda a força do teu coração comigo: glória a Deus. Não foi com a força do teu coração, tenho certeza. Diga comigo com a força do teu coração: glória a Deus, pela palavra de Deus. Esse texto aqui é maravilhoso, porque ele fala sobre uma circunstância extremática ou extrema, que mostra o poder da ação de Deus, quando ele age daquela forma que no mínimo nos surpreende. O profeta Elias era o homem de Deus, o representante do Senhor. O próprio nome Elias é uma representação divina. É por isso que a Bíblia tanto fala sobre o poder de Elias, ou o espírito de Elias, ou levantarei Elias nos últimos dias. Tem muito mais a ver com o nome, com a forma do chamado, do que com o próprio personagem Elias, porque o nome Elias quer dizer uma junção de 2 nomes, é o Yah, poder e força de Jeová. É por isso que a Bíblia fala que João Batista foi levantado no espírito de Elias, no poder e força de Jeová. É por isso que a Bíblia fala que Eliseu recebeu o dobro da unção que havia sobre Elias, do mesmo espírito de Elias, porque ele está falando do poder e força do Deus Todo-Poderoso. Era uma representação clara. E lá vem Elias, que tinha acabado de fugir, porque ele tinha dito ao rei Acabe que não ia chover, e por causa dessa palavra não choveu por 3 anos, e Deus manda ele se esconder diante de um ribeiro, onde corvos, olha só como é sobrenatural, como a vida de Elias era sobrenatural. Corvos vinham trazer comida para ele, e um belo dia aquele ribeiro, porque estava numa seca terrível, secou, e muito provavelmente, a Bíblia não diz, Elias deve ter perguntado: e agora, Deus? A água acabou. E Deus fala para ele: agora você vai para Sarepta, em Sidom, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Eu já começo falando um negócio que eu acho incrível aqui, porque Deus é assim, Deus é extraordinário. Deus pega circunstâncias que causaram desonra em nossa vida, que causaram perseguição em nossa vida, que causaram destruição em nossa vida, e nesse lugar, nessa circunstância, Ele vem e nos honra.
Porque a Bíblia conta que Elias é enviado a Sidom para que lá houvesse sustento na vida dele. Sidom era governado por um rei que era o pai de Jezabel. Deus vai honrar Jezabel, aquela que mandou matar Elias, que queria perseguir Elias, que queria destruir Elias. Deus honra Elias na terra da sua algoz. Veja se Deus não é incrível. A Bíblia fala que Amã construiu, Amã no texto de Esther, a Bíblia fala que Amã construiu uma forca para enforcar Mordecai. Ele enforcou, depois que construiu aquela forca gigantesca para enforcar Mordecai, ele enforcar no outro dia. O rei não conseguiu dormir, teve insônia. E ao ter insônia, não tinha Netflix, não tinha esses negócios todos naquela época, ele manda o escriba vir, manda o escriba ler a história dos reis persas. E no meio daquela história tinha lá que um tal de Mardoqueu, um judeu, tinha salvado o rei. Mas isso já tinha passado alguns anos, já tinha passado algum tempo. Talvez Mardoqueu pensou assim: Deus me esqueceu. Mardoqueu pensou assim: poxa, eu agi com tanta seriedade, com tanta lealdade, com tanta integridade e não recebi nenhuma recompensa. Talvez Mardoqueu pensou assim: será que Deus não está vendo a minha situação? Eu estou aqui vivendo como um retirante, como um imigrante. Daqui a pouco esse Trump vai me deportar de volta para Israel. O que eu vou fazer? Ele estava meio desesperado. O rei acorda, escuta a história. Aliás, não acorda não, nem dormiu. Escuta a história. No outro dia ele decide: vou honrar esse cara. E a Bíblia é tão interessante, eu acho incrível essas coisas da Bíblia, que a Bíblia diz que Amã chega no palácio todo, né, achando que era segundo do rei, primeiro-ministro de todo o reinado, a última Coca-Cola do deserto, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele chegou todo no palácio lá, achando que o rei ia agradar. Aí o rei chama ele: Amã, vem cá. Amã vai lá: sim, senhor, meu rei. O que eu faço? O que eu faço para honrar quem o rei quer honrar? Aí Amã pensa que era para ele e começa a dizer assim: olha, o senhor pega o seu cavalo e põe a pessoa a ser guiada pelo seu cavalo e pela sua carruagem, e vai alguém na frente dizendo: assim se faz com aquele que o rei quer honrar. Põe lá um anel no dedo dele, uma coroa, põe uma roupa maravilhosa nele, porque a mãe estava achando que era para ele. O livro de Esther diz que Amã fala assim: quem mais o rei quer honrar do que eu? Na hora que ele termina dizendo, o rei fala: gostei da ideia. É isso aí, Amã. Sabe o que você vai fazer? Vai lá em Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução da sua Bíblia. Vai lá e faz tudo que você falou e faz com ele. E outra coisa, Amã, é você que vai na frente gritando: olha o que vai fazer com quem Deus quer honrar. Olha o que o rei faz para aquele que quer honrar. Ou seja, o algoz de Mardoqueu estava na frente gritando: a honra deve ser dada a esse judeu. Deus não te honra quando você quer. Deus não te honra quando você acha que deve acontecer. Deus te honra na hora que você precisa. Deus te honra na hora certa. Nem é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero falar com você sobre necessidade. Eu quero falar com você sobre necessidade. A Bíblia conta aqui que Elias estava necessitado e Deus ordena ele a ir a uma casa de uma mulher, de uma viúva que tinha um filho que estava vivendo uma época de necessidades. Ela vivia em escassez, ela estava vivendo com muita necessidade. Ela e o filho, ela diz aqui que tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo, vou assar com esses 2 cavacos que eu peguei aqui, né, colocar debaixo ali para fazer a fogueira. Vou dar para o meu filho, nós dois vamos comer e acabou. Elas tinham, aquela mulher tinha uma necessidade, o seu filho tinha uma necessidade, Elias tinha uma necessidade. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, na carta à sua igreja de Filipos, aos filipenses, ele fala logo depois de Filipenses 4,13, antes do 12 e no 11, ele fala assim: eu sei viver de todo jeito, na riqueza, na pobreza, na bonança, quando dá tudo certo, quando dá tudo errado. Aí ele entra no verso 13, que eu acho maravilhoso: tudo posso
Você conhece? Tudo posso. Amém. Fala de novo, tudo posso. Amém. Mais uma vez, tudo posso. Amém. Aí ele entra no final da carta, porque ele começa a dizer: só vocês de Filipos viram que a gente estava precisando e mandou ajuda para a gente. A carta de Filipos é uma carta de elogio à igreja. Você vai lendo a carta de Filipos, você vai vendo, Paulo está elogiando aquela carta. Ele está elogiando, é uma das poucas cartas que ele só elogia. Ele só tem uma crítica a duas irmãs que estão brigando, então ele manda dar uma quietada, mas o resto é só elogios. Porque até naquela época tinha duas irmãs que se pegavam, irmãos. Você acha que é coisa só da nossa era? Não, naquela época já tinha irmãs que tinham levar puxando a orelha do pastor, mas não vou entrar nisso não. E aí ele diz assim à igreja de Filipos: isso que eu quero dizer, a minha necessidade surgiu para que vocês tivessem frutos. A minha necessidade trouxe para vocês peso de glória. A minha necessidade fez vocês agirem com frutos, darem frutos. Aí ele entra naquele texto, naquele versículo maravilhoso que diz que Deus suprirá todas as suas necessidades. O meu Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. E quando a gente fala de necessidade, a gente já pensa em necessidade financeira, a gente já pensa no cartão de crédito que tem que pagar, a gente já pensa nas prestações que estão vencidas, a gente já pensa nessa área, mas necessidade não necessariamente é nisso. Tem muita gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Às vezes a necessidade é necessidade de alma, às vezes a necessidade é necessidade de ter um companheiro, uma companheira, talvez a necessidade é necessidade de ter alguém que vai lá e fala assim: eu estou contigo, não abro. Às vezes a necessidade é uma necessidade em qualquer área. O que Paulo fala de suprir a necessidade, ele não está dizendo apenas necessidade financeira, porque a prosperidade bíblica é aquela que supre todas as necessidades, sejam elas emocionais, espirituais, naturais. Então às vezes a sua necessidade não é financeira, mas é uma necessidade de alma, é uma necessidade de cura, é uma necessidade de libertação, é uma necessidade de restauração familiar, é uma necessidade de restauração da própria harmonia do lar, é uma necessidade de trazer algo novo dos céus. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu sei que Deus sabe, e Ele há de suprir todas as suas necessidades. Agora entenda, Deus tem a forma dele agir, tem a expertise de Deus, e Deus age na necessidade. Deus age na necessidade. Algumas das necessidades que nós passamos são frutas do nosso pecado e do erro, não tem como fugir disso. Algumas das necessidades que nós passamos foram geradas pela circunstância social, econômica que nós vivemos, decisões governamentais e por aí vai. Agora eu vou te contar um outro segredo. Algumas das necessidades que nós passamos são causadas por Deus. Todas elas fazem parte do pacote da permissibilidade de Deus. Ele permitiu que você passasse, beleza? Todas as necessidades, houve uma permissão. Deus está no controle de todas as coisas, e isso é uma boa notícia. Mas algumas das necessidades, algumas delas, Deus até causa. Eu vou explicar. Porque Deus age na necessidade. Queridos, quando Jesus estava na casa de Mateus, ou Levi, depende do texto, comendo lá com os publicanos, jantando lá com os pecadores, para os judeus naquela época, os fariseus naquela época, uma turma chegou no portão, não sei se foi no portão ou algum lugar da casa, e disse: falou para um dos discípulos: como é que teu mestre come com esse povinho, com este povo pecador?
Jesus ouviu, respondeu: eu não vim para aqueles que são sãos, eu não vim para aqueles que são, entre aspas, saudáveis, eu vim para aqueles que são doentes, eu vim para aqueles que são necessitados. A nossa necessidade leva-nos a depender de Deus. A nossa necessidade leva-nos a buscar a Deus. A nossa necessidade leva-nos a se voltar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia, na história que nós estamos lendo, começa dizendo: eu ordenei que uma viúva te sustentasse. Quando Elias chega e chama ela, ela já entendeu tudo. Deus já tinha falado com aquela mulher. Quando ela responde para Elias, ela fala assim, ela responde para Elias: tão certo como vive o Senhor. Aquela mulher é uma mulher temente a Deus, e havia uma necessidade causada tanto na vida dela quanto na vida de Elias. Muito provavelmente ela estava buscando a Deus, muitas vezes ela estava voltada ao coração de Deus, e Deus causa uma necessidade de Elias, para que Elias vá para a casa dela e ali opere um milagre para suprir a sua própria necessidade. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso, porque quando nós estamos com o coração quebrantado, a Bíblia é muito clara, Deus ouve a nossa oração. Quando nós estamos com o coração sofrido, Deus se volta a nós. Quando nós estamos chorando diante do altar, chorando diante do Senhor, Deus se volta para nós. É por isso que eu falo que muitas vezes Deus permite que a gente passe por algo para quebrantar o nosso coração. Eu explico. Hebreus 11, verso 6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em te responder, Ele tem prazer em ouvir a sua oração. Ele tem os seus olhos, como diz lá em 1 Crônicas, Ele tem os seus olhos voltados para a oração que é feita no seu lugar. Ele tem os ouvidos abertos para ouvir a sua oração quando é feita no templo. Ele tem vontade de te responder, mas Ele despreza o coração orgulhoso e os olhos altivos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que quando você acha que você não precisa de nada, quando você acha que você não precisa de Deus, Deus te despreza. Então Ele permite que algo aconteça com você. Ele permite que algo aconteça com você, para que o orgulho do seu coração, para que a altivez do seu espírito seja quebrada. E aí sim Ele responde, porque Ele não despreza o coração quebrantado e contrito. Ele permite que isso aconteça exatamente para que o seu coração se torne quebrantado diante dele. Essa mulher estava quebrantada ao Senhor, portanto ela ouviu a ordem do Senhor, ela temia a Deus, ela ouviu a palavra de Deus e ela obedeceu. Outra coisa que a gente tem que entender diante da necessidade é que Deus usa aquilo que nós temos. Deus não vai usar, preste atenção, Deus não vai usar aquilo que você ainda vai receber, Deus não vai usar aquilo que você perdeu. A gente fica na expectativa daquilo que eu ainda vou receber. Deus vai me usar quando eu ganhar um dinheiro, Deus vai fazer um milagre na minha vida quando eu conseguir passar nesse concurso, Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida quando eu vencer essa concorrência. Não, Deus não usa aquilo que você ainda vai ter. Se eu ainda tivesse dinheiro, se eu ainda tivesse o meu casamento bem, se eu ainda tivesse o meu carro, aí sim eu ia ver Deus agir na minha vida. Mas como eu perdi tudo isso, Deus não usa aquilo que você perdeu, Deus usa aquilo que você tem na sua mão. Deus usa aquilo que você tem na mão, não é aquilo que você vai ter, não é aquilo que você perdeu. Para de lamentar por aquilo que você perdeu. Para de ficar apenas acreditando que quando vir vai acontecer. Não, Deus usa aquilo que você tem. Esse carro que Deus vai usar, é esse diploma que Deus vai usar, são esses relacionamentos que você tem que Deus vai usar, é as pessoas que estão na tua casa que Deus vai usar, é a conta bancária que você tem que Deus vai usar, é a pessoa que você é que Deus vai usar. Entenda isso. Outra coisa que eu vejo é que ela priorizou a Deus. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus estava mandando corvos
E os corvos lá em Israel é desse tamanho, é um negócio grande, irmãos. Mais assustador que lá do filme de Hitchcock. Deus estava mandando os corvos ir alimentar Elias. Aí a Bíblia não fala que se os corvos pararam, mas eu imagino que pararam também. Aí Deus manda na casa da viúva, a viúva diz: só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho, vou trazer para você, um pãozinho, vou trazer para você. Aliás, não era para você, era para mim e para o meu filho. Se Deus usava corvos, Ele não podia fazer os corvos descer lá levando. Elias ele tem umas experiências incríveis. Ele comeu comida do céu. A Bíblia diz que ele acordou um dia, estava deprimido, triste, ele acordou, tinha lá pão e água para ele comer, e tinha um anjo lá. Então, poderia isso acontecer ou não poderia? O que vocês acham? Mas não era assim. Deus queria que a mulher priorizasse o chamado dela. O chamado dela, ordenei, preste atenção, ordenei, Deus falando, eu ordenei que aquela mulher te sustentasse. Era o chamado de Deus para aquela mulher. Deus tinha um chamado de Deus para aquela viúva: você vai cuidar do profeta. Preste atenção, irmãos, não estou dizendo para você sair cuidando de profeta, não, misericórdia, não é isso não. Eu estou dizendo para você ir atrás do seu chamado. Eu estou dizendo para você colocar em prática aquilo que Deus quer que você coloque em prática. Se tem uma coisa que eu falo quando o pastor vem conversar comigo, é isso: você não precisa fazer tudo, abraçar o mundo com as pedras que você não dá conta. Você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. O que você precisa fazer, eu e você como cristãos, eu e você como discípulos de Jesus, precisamos entender, precisamos buscar, precisamos receber e precisamos colocar em prática o que Deus me chamou para eu fazer. Às vezes Deus chamou você para ser um excelente pastor dentro da sua casa, como um bom pai, como um sacerdote de Deus, como uma mulher que edifica o seu lar, e assim você cuidar dos seus filhos, assim você cuidar dos seus netos, você estará produzindo homens e mulheres de Deus. Às vezes Deus te chamou para, através dos seus negócios, através dos seus empreendimentos, glorificar a Deus. Eu não sei, você que sabe, o Espírito Santo fala com você. O que eu te falo em nome de Jesus coloca em prática primeiramente aquilo que Deus te chamou para você fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A outra coisa que eu vejo nesse texto é que ela creu na palavra de Deus através de Elias. Aí vem um negócio que eu falei na hora da ministração do louvor: fé. Hebreus 11 verso 1 tem a definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Certeza e convicção é crer que o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mesmo que você não veja nem sinta. Sabe, irmãos, sabe quando você é crente de verdade? Sabe qual é o teste de ser crente de verdade, cristão de verdade, como você quiser ser chamado, evangélico, gospel? Sabe qual é o teste de ser um discípulo de Jesus de verdade? É quando você passa por circunstâncias e provas e você não está sentindo nada, você não está ouvindo nada, você não está vendo nada, e continua crendo. Você está na igreja, eu sinto arrepio. Não estou sentindo arrepio nenhum. Às vezes a pessoa fala assim: Bispo, você acredita? Creio. Mas você está sentindo? Não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, não estou vendo nada. Eu simplesmente sei em quem eu tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Simples, 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 simples.
É lógico que a atmosfera ajuda, é lógico que a presença de Deus ajuda, é lógico que um culto maravilhoso ativa a nossa fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, como eu disse, você tem que colocar seus ouvidos na palavra de Deus e mandar calar a boca as vozes em volta. E não só em volta, no interior também, porque às vezes a voz não está no exterior, às vezes tem gente até em volta de você dizendo: Deus já te abençoe, vai, Deus é contigo, o Senhor é contigo, não temas, corra. E aí dentro você está dizendo: eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou burro, eu não estudei, Deus não me ama, Deus não me quer. Você tem que calar a boca tanto da voz exterior quanto da voz interior. Mas é preciso crer. Nenhuma pregação que você escute aqui, nenhuma canção que você ouça ou cante, nenhuma oração que alguém ministra sobre você, não haverá efeito nenhum se você não tiver fé. E a fé é crer sem ver. Tomé foi o único que não acreditou, não foi? Na ressurreição de Jesus, mas era o único que não estava no cenáculo reunido quando Jesus apareceu. Por isso é importante estar no cenáculo, na igreja, porque é aqui que Jesus aparece, é aqui que Jesus fala. Se a gente não está aqui, se você não estiver aqui ouvindo, se você não estiver aqui recebendo, se você não estiver aqui sendo tiçado por Deus, quando ele aparece, você não vai ver e ainda você vai duvidar. Ela creu na palavra de Elias. Por isso, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E aí eu quero terminar com um negócio, porque agora que é a pregação, irmãos, mas ela é só 3 minutos. Eu terminei de propósito lendo o verso 17, porque a Bíblia diz que depois disso adoeceu o menino dela. Sabe aquele menino que ela tinha no começo? Ele adoeceu. Ele não só adoeceu, como ele morreu. Ela não tinha nada, cheia de necessidades. Vai lá o profeta, ela começa a sustentar o profeta, obedecendo a ordem de Deus. Deus faz na casa dela algo sobrenatural. A farinha não acaba, o azeite não acaba, até aqui, porque a Bíblia não diz que parou certo dia. Em Eliseu parou o azeite, aqui a Bíblia não fala. Então nesse momento que o menino morreu, a gente subentende que ainda tinha farinha e tinha azeite. Não é porque um sobrenatural está acontecendo que algo ruim não possa acontecer. Não é porque Deus não está me respondendo de um lado que Ele pode responder de outra forma de outro. Às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Beleza? Morreu. E a Bíblia conta, não vou entrar na história, depois você lê, que ela vai lá e confronta Elias. Você veio aqui, olha o que aconteceu. Elias vai lá, pega o menino, leva para o seu quarto, ora com ele, faz lá um ritual, certamente guiado pelo Espírito Santo, e o menino ressuscita. Por que você contou isso? Porque a real necessidade daquela mulher não era a farinha. A real necessidade daquela mulher não era o azeite. A real necessidade daquela mulher é que um dia o seu filho ficaria doente. A real necessidade daquela mulher, irmãos, Deus não escuta a oração que você fez. Está amarrado, vamos Jesus. Deus não esquece a oração que você fez. Vou repetir. Você pode até esquecer. Deus não esquece a oração que você fez. Muito provável. Eu vou fazer uma confabulação aqui, tá? Mas baseada até em nós. Muito provavelmente aquela mulher, temente a Deus, orava pelo seu filho desde quando ele era neném. Senhor, protege meu filho. Senhor, eu entrego meu filho na tua presença. Senhor, dê saúde ao meu filho. Senhor, livra meu filho de todo mal. Algo que você que é pai, você que é mãe tem que fazer todos os dias. Algo que você que é avô e avó tem que fazer todos os dias. Senhor, proteja meu filho, guarda minha filha, livra meu filho de todo mal, livra minha filha de todo mal. Ela fazia isso.
Provavelmente ela orava: Deus, não deixa meu filho ficar doente dessa seca. Essa era a real necessidade dela. Eu pergunto para um pai, para uma mãe que está aqui junto comigo, me responda: essa não é a nossa real necessidade, a proteção dos nossos filhos? Quem está comigo aqui? Uau! Deus sabia. Deus usou a necessidade para trazer um milagre na casa daquela viúva de Sidom, daquela viúva de Sarepta, porque Ele sabia, sabe, irmãos, Deus não age segundo o nosso tempo. Deus não é limitado pelo tempo. A gente acha que Deus só age no presente. Não, o presente, o passado, o futuro é algo que limita o homem, é algo que aprisiona o homem. Deus transcende a sua criação. Ele está acima do tempo. Para Ele não tem presente, passado ou futuro. Para Ele tem o seu próprio jeito de fazer ou agir. Portanto, o Senhor Deus conhece o seu futuro. O Senhor Deus planeja o seu futuro. O Senhor Deus está de olho no seu futuro. Ele sabe o que vai acontecer com você no futuro. Ele sabe o que vai acontecer com você nos próximos dias. E Ele planeja segundo a sua santa vontade. Ele age segundo a sua santa vontade. Ele traz segundo a sua santa vontade aquilo que você precisa. Você está entendendo, irmãos? Ele ouviu, eu estou confabulando, ele ouviu a oração daquela mulher antes, e ele sabia que no futuro dela o seu filho ia ficar doente. Então ele pega uma necessidade daquela mulher, ele pega uma necessidade do profeta, ele pega uma necessidade daquele tempo e faz as coisas cooperarem para o bem daquela mulher que amava a Deus e que agia segundo o seu propósito. Confia no Senhor Deus, porque Ele é Senhor do seu presente, mas Ele é Senhor do seu futuro também. Confia no Senhor Deus, porque Ele está de olho nos seus próximos dias. Confia no Senhor Deus, porque Ele está de olho nos seus próximos anos. Confia no Senhor Deus, porque Ele sabe absolutamente todas as coisas. E Ele usa as suas necessidades para agir. E Ele suprirá